Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Introdução à Cinética Química. Nessa aula, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual é o tempo de dissolução de um comprimido efervescente? Nós já conhecemos aqueles comprimidos tipo antiácido, e se eu dissolver um comprimido desse em água, o que é que você acha que tempo isso vai acontecer? Aí eu poderia perguntar, é um comprimido, são dois, é a temperatura ambiente, é água quente, é água gelada, é o comprimido triturado? E é isso que eu quero mostrar para vocês, responder essa pergunta nas diferentes situações que isso pode acontecer. Então imagine, nós vamos ao laboratório, e aí eu vou verificar o tempo de dissolução de um comprimido inteiro em um copo contendo água a temperatura ambiente. Aí vamos registrar esse tempo. Outra situação, nós vamos dissolver em outro copo com água a mesma quantidade de água, só que agora a água está aquecida. Aí vamos fazer e vamos anotar esse resultado. Um terceiro experimento que a gente pode fazer. Vamos repetir a dissolução de um comprimido inteiro com a mesma quantidade de água, só que agora ela está resfriada, a água gelada. E vamos anotar isso. Depois, vamos verificar uma situação diferente. No lugar de ter um comprimido inteiro, eu vou dissolver na mesma quantidade de água, na temperatura ambiente, esse comprimido totalmente triturado. E outra situação é, no lugar de dissolver um comprimido, nós vamos dissolver na mesma quantidade de água, à temperatura ambiente, só que dessa vez 2 comprimidos. E vamos registrar esse tempo. E aí, se você estivesse fazendo isso aí em sua casa, o que é que você acha que iria acontecer com esse tempo de dissolução? Então eu vou responder isso para vocês, indo ao laboratório e executando todas essas situações, ok? Então vamos acompanhar a gente no laboratório. Pessoal, estamos aqui na bancada para fazer o experimento que nós descrevemos na introdução. Nós vamos monitorar o tempo de dissolução de um comprimido efervescente em diversas situações, na água a temperatura ambiente, na água quente, na água gelada e ele triturado. Para isso nós estamos contando aqui com o apoio, da equipe técnica de química e também filmmakers, Temos a Marcela, o Pâmelo e a Mônica. Então vamos começar dissolvendo o comprimido na água a temperatura ambiente. No becker nós temos em torno de 100 mililitros de água, a água normal a temperatura ambiente, e vamos registrar o tempo de dissolução de um comprimido efervescente. Para isso vamos contar com a ajuda do Pâmelo, nosso técnico em química. Observe a dissolução, a temperatura ambiente, água, temperatura ambiente. Já está quase totalmente dissolvido.
10 segundos. Pronto, pessoal. Levamos o tempo de 1 minuto e 10 segundos, ok? Agora nós vamos anotar o tempo para a dissolução de um comprimido efervescente na água resfriada. A gente pegou a água do bebedouro, está em torno de 10 graus Celsius. Vamos observar o tempo de dissolução. Bom, levamos um tempo de 1 minuto e 15. 1 minuto e 15 para a dissolução do comprimido na água gelada. Ok? Bom, pessoal, nosso terceiro experimento, nós vamos monitorar a temperatura, na verdade, a dissolução de um comprimido efervescente na água aquecida. E está em torno de 75 graus, ok? Vamos lá, Pamela. Dá para perceber, né, a evolução da liberação do gás muito mais rápido, né? Mas nesse momento nós só queremos anotar o tempo, observar a dissolução e anotar o tempo. Depois a gente vai fazer a análise desses dados. Quanto? 56 segundos, ok? Para a dissolução do comprimido na água, em torno de 70 a 75 graus. Vamos para o próximo. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dissolver na água a temperatura ambiente mais 2 comprimidos simultaneamente, ok? Então vamos lá, Pamela, vamos ver qual é o tempo que nós vamos levar. Então foram colocados simultaneamente 2 comprimidos, lembrando que a água é a temperatura ambiente e vamos verificar o tempo e vamos registrar até a total dissolução dos 2 comprimidos. Pronto, registramos quanto? 1 minuto e 15. 1 minuto e 15. Ok. Bom, pessoal, o último registro que nós vamos fazer aqui é dissolver na água a temperatura ambiente um comprimido triturado e vamos registrar o tempo até a total dissolução. Vamos lá? Pronto, começou o registro. Estamos vendo que realmente é uma reação rápida. Temos que prestar atenção, né, no momento, já que são várias partículas, né, para a gente registrar o tempo de dissolução. Aí, já terminou? 20 segundos. 20 segundos. Pronto, pessoal, levamos 20 segundos e com isso a gente encerra aqui a etapa do laboratório, que era só registrar esse tempo de dissolução. Agora nós vamos analisar esses resultados, ok? Agradecendo mais uma vez, né, a equipe de Química
é uma equipe mista, é química e filmmaker, né? A Mônica, a Marcela e o Pâmelo. E até o próximo vídeo, pessoal. Qual o tempo de dissolução de um comprimido efervescente, né? Observamos lá na bancada várias situações da dissolução de um comprimido efervescente. E vamos analisar os resultados que a gente obteve. Então, esses foram os resultados que nós obtivemos lá na bancada. Verificamos que vou pegar o laser aqui. Verificamos que o tempo de dissolução de um comprimido inteiro na temperatura ambiente foi 70 segundos. Depois nós repetimos o experimento, só que agora utilizando a mesma quantidade de água, um comprimido, mais a água resfriada, gelada. E aí vimos que o tempo de dissolução aumentou para 75 segundos. Uma terceira observação foi quando nós pegamos um comprimido inteiro na mesma quantidade de água, só que a água agora estava aquecida. E aí esse tempo passou para 56 segundos. Então, esses 3 experimentos aqui, realizados de uma forma simples, a gente pôde verificar que a temperatura influencia na velocidade de uma reação química. Tá certo? Mas nós também fizemos outras comparações. Nós pegamos um comprimido, trituramos esse comprimido e verificamos que na temperatura ambiente ele levou 20 segundos para se dissolver totalmente. Então verifico o comprimido inteiro 70 segundos e o comprimido triturado na mesma temperatura 20 segundos. Isso é o que a gente chama o efeito da superfície de contato. Quando você dissolve um comprimido inteiro, ele vai se dissolvendo externamente, a gente pôde observar no vídeo, né, até a sua completa dissolução. Quando a gente triturou esse comprimido, ele entrou, ao mesmo tempo, ele estava totalmente triturado, uma superfície de contato maior, então todos os pedaços do comprimido reagiram ao mesmo tempo, por isso que o tempo foi bem menor. Então esse é o efeito que a gente chama superfície de contato. Por fim, nós pegamos água a temperatura ambiente e dissolvemos dessa vez 2 comprimidos de água, a mesma quantidade de água, e levou 75 segundos. A gente poderia pensar que demorou bem mais, mas não, pessoal. Se eu olho o tempo para dissolver um comprimido é 70 segundos, 2 comprimidos deveria dar pelo menos o dobro ou perto disso. Mas nós verificamos que os 2 comprimidos levou um tempo um pouco mais do que a temperatura ambiente. Então eu posso dizer que houve para 2 comprimidos um tempo de dissolução menor. É o efeito que a gente chama da concentração na velocidade da reação química. Então, isso que a gente fez no laboratório, na verdade, é só uma provocação, né, para a gente começar a verificar velocidades das reações químicas e saber que eu posso mudar a velocidade dessa reação em função da temperatura, da superfície de contato, da concentração. E aí o objetivo era esse, e até o próximo experimento.